ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. A Guerra Civil da Espanha, em 1936, e a posse do ditador fascista Franco, que inauguraria a ditadura mais longa da Europa, compõem um evento emblemático, embora acabe sendo pouco mencionado por ter ocorrido entre as duas grandes guerras mundiais. Apesar de totalmente inserida nesse contexto entre guerras, existem especificidades importantes que, por ocasião de seu aniversário, agora em 19 de julho, é propício que falemos. Sem equívocos, podemos localizar a Guerra Civil Espanhola como um prenúncio do nazifascismo que iria imperar nos anos seguintes, deflagrando a Segunda Guerra em 1939. Além da ajuda financeira de Mussolini e Hitler a Franco e a sua falange anticomunista, Itália e Alemanha iriam testar na Espanha armamentos e estratégias que mais tarde iriam ser empregadas no conflito mundial. Por outro lado, a Guerra Espanhola também nos mostra a potência da força popular quando unida em um objetivo comum, conquistando sua liberdade e autonomia, mesmo que os próprios aliados, em algum momento, possam sabotar o sonho libertário. Nostálgica de seu passado imperialista do século XVI, a Espanha tinha recém perdido suas colônias na América Espanhola, como Cuba, Porto Rico e principalmente seu posto avançado de comércio com a Ásia, as Filipinas. No início do século XX, a Espanha era um país onde 70% de sua população era agrária, mas com as terras concentradas em grandes latifúndios. Camponeses passavam fome e metade da população era analfabeta. A industrialização, iniciada após a Primeira Grande Guerra, se concentrava nas grandes cidades, tendo a região de Catalunha 45% dos operários. Em 1931, a República Espanhola se inicia em meio à decadência e pobreza ocasionada com a crise de 29, marcada pela ampla derrota dos monarquistas e a renúncia do rei Afonso XIII. A queda da monarquia, até então sustentada pelo poder da Igreja Católica e pelo Exército, gera uma série de insatisfações na direita. O reinado de Afonso XIII financiava um clero inchado e rico, cujos membros, entre padres e monges, ultrapassavam mais de 115 mil batinas, maior que o número de estudantes do ensino médio e o dobro de estudantes do ensino superior. O exército espanhol possuía, de cada 6 soldados, um oficial proveniente das classes mais altas, industriais e latifundiários. Eles formavam uma poderosa força reacionária de elite que governava a Espanha desde há muito tempo. No breve período republicano, organizações socialistas ganham relevância na construção da República Espanhola como um todo, através da Frente Única, uma coalizão com os republicanos burgueses. Com a aliança, é possível discutir certas conquistas que vão desde o reconhecimento de direito das mulheres à diminuição da influência da Igreja na educação e no Estado, passando pela libertação de Marrocos, a autodeterminação de bascos e catalães e uma profunda reforma agrária que distribuiria terras aos camponeses. Nenhum desses avanços teve um caráter revolucionário, de rompimento com o sistema, mas sua demora começou a gerar insatisfação ao campesinato, faminto e desassistido historicamente. Com um ano de república, já em 1932, setores do exército tentam a restauração da monarquia, mas falham. No entanto, ganha cada vez mais espaço a retórica do bem contra o mal, dos cruzados da cristandade contra os netos de Caim. Seria preciso acabar com os comunistas antes que eles acabassem com a Espanha. Em 1933, camponeses descontentes com 2 anos sem cumprimento das promessas republicanas
tentam estabelecer um governo popular na região da Andaluzia, confiscando as terras e queimando títulos de propriedade com a pretensão de estabelecer um comunismo libertário. O Estado, cada vez mais incorporando pessoas da direita reacionária em seus quadros, reprime a rebelião com a ordem expressa de não fazer prisioneiros e promovendo uma chacina. Ainda em 1933, descontentes e cientes dos sangues nas mãos da República, as eleições parlamentares dariam ampla vitória à coalizão da direita reacionária, tornando relevante a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, um partido simpático à ideologia e práticas fascistas. Com a entrada de 3 ministros da Confederação Espanhola de Direitas Autônomas no governo em 1934, as frentes operárias começam a organizar greves gerais em todo o país, culminando na revolta dos mineradores nas Astúrias, que desapropriaram as fábricas, distribuem terras e constroem comitês operários de autogestão. O levante, batizado de Comuna Operária Camponesa das Astúrias, aguenta heroicamente cerca de 15 dias em luta contra a legião estrangeira e tropas mouras enviadas para destruí-la. Seguiu-se então um dos massacres mais sanguinários que se tem notícia, comparável à repressão colonial que os impérios faziam contra outros povos, com a diferença de que se tratava do próprio povo espanhol. De imediato, 3.000 asturianos são executados sumariamente, minutos depois de terem se rendido, seguido da deportação de mais de 30.000 camponeses e anarquistas para as colônias no mundo. Quem comandava esses ataques de Madrid era já o futuro ditador fascista Francisco Franco. Concomitante à ascensão da Falange, o movimento fascista espanhol fundado por Primo de Rivera, Hitler ganha as eleições na Alemanha e acena para Mussolini e a todo o movimento fascista na Europa. Por outro lado, Stalin, na União Soviética, ordena alianças com a burguesia por parte das organizações comunistas estabelecidas nos países ocidentais. Inicia-se o chamado Bênio Negro, onde prisões, fechamentos de sindicatos e repressão generalizada ao movimento operário se tornam práticas políticas correntes, ao mesmo tempo em que greves e paralisações populares tomam conta das ruas na Espanha. Em janeiro de 1936, se forma a Frente Popular entre republicanos e o POUM, um partido operário de unificação marxista, fundado em 1935, ligado à União Soviética e seguindo as orientações de Stalin. Leon Trotsky queria classificar esse apoio como uma traição à revolução. No entanto, a Frente Popular recebe voto massivo dos trabalhadores, embora no cômputo geral a vitória tenha sido apertada, aumentando a polarização ideológica. Com a vitória, a ala ligada à direita reacionária é afastada e os militares com tendências conspiracionistas são enviados para prestar serviço nas colônias espanholas, entre eles Francisco Franco. A vitória serve de incentivo para que a FAI, Frente Anarquista Ibérica, que controlava a CNT, a Confederação Nacional do Trabalho, inicie vários movimentos de tomada de terra e soltura de presos políticos do período repressivo anterior. O presidente Azaña, apoiado pelos latifundiários, inicia nova repressão, ao que é respondido pela CNT com uma greve geral. Seja em Madrid ou Catalunha, anarquistas são presos e torturados, sendo logo em seguida declarado o sindicalismo como ilegal. Nos primeiros dias de julho de 1936, eram mais de 1 milhão de trabalhadores em greve e o governo da Frente Popular estava inoperante, enquanto a Igreja e o Exército conspiravam o golpe aliado aos monarquistas e membros da Falange. Das Canárias, Franco expressa sua insatisfação e apoia o golpe sob o slogan de Arriba Espanha. A tentativa de golpe é antecedida de atentados da direita fascista contra parlamentares e ativistas de esquerda,
mas também com respostas violentas da classe operária, culminando na morte do líder da direita, Calvo Sotelo, que alguns dias antes ameaçara o governo com as seguintes palavras: "Vocês estão exasperados porque eu proponho o Estado integral, que vocês insistem em chamar de fascista, mas se o Estado fascista é o fim das greves, o fim da desordem, o fim dos abusos contra a propriedade, então eu declaro a vocês com orgulho que sou fascista. Eu declaro tolo todo soldado que diante da eternidade não esteja pronto a erguer-se contra a anarquia se isso for necessário." 3 semanas após essa declaração, Sotelo é assassinado e o fato serve como estopim para a revolta reacionária. Enquanto todo o gabinete de Assanha em Madrid passava a noite preparando uma negociação com Franco, que já se organizava no Marrocos para voltar à Espanha, os proletários em Barcelona se reuniam para impedir que a República se rendesse aos fascistas. Às 5 da manhã do dia 9 de julho, Barcelona acorda repleta de barricadas depois de passarem a noite invadindo arsenais, depósitos de armas e confiscando automóveis dos fascistas para organizar a resistência. Inicia-se a Revolução Espanhola. O general Gonzalo Queipo de Llano declara: "Viva a morte! Preparai as sepulturas", seguido das palavras de Franco: "Salvarei a Espanha do marxismo, ao preço que for, mesmo que isso signifique fuzilar meia Espanha." Com a ajuda tanto de Mussolini quanto de Hitler, Franco consegue levar seus soldados de Marrocos para a Espanha e inicia um massacre impiedoso da população. De início, o golpe obtém sucesso nas cidades mais pobres da Espanha, onde há pouca organização sindical. De Marrocos a todo o sul da Espanha, avançando pela fronteira de Portugal, onde os golpistas têm apoio da ditadura portuguesa de Salazar, Franco avança e promove genocídio em cada cidade que adentra. No entanto, a insurgência da população, unida e organizada pelas frentes anarquistas e de esquerda, oferece uma dura resistência contra a força golpista. Retomam várias cidades e confiscam armas golpistas para se fortalecerem. As colunas formadas pelos trabalhadores começam a retomar as grandes cidades e fazer o exército recuar, formando barricadas com mulheres, crianças e velhos, enquanto as colunas avançam. As fábricas, abandonadas pelos gerentes e proprietários, são tomadas pelos trabalhadores, que implantam desde cedo uma autogestão horizontal e democrática. Quando os operários mineiros remanescentes da comuna de Astúrias mandam mais de 5.000 homens com dinamites e armamentos, as forças operárias retomam Madrid e avançam cada vez mais. Na zona republicana convivem 2 poderes distintos, o novo poder operário anarquista e o socialista e o poder burguês republicano, que, ao menos na Catalunha, apoiaria os trabalhadores contra os fascistas. As potências democráticas da Europa, Inglaterra e França, se recusaram a intervir ou ajudar, ao passo que o eixo fascista, formado por Itália e Alemanha, continuam enviando recursos e armamentos para os reacionários na Espanha. Stalin atrasa a ajuda e não quer se indispor com as determinações da Inglaterra e França, enquanto o próprio Partido Comunista declara que seu único interesse era restaurar a democracia na Espanha, sem pretensões revolucionárias. A Revolução Espanhola ganhou grande admiração de boa parte do mundo, e muitos trabalhadores e simpatizantes internacionais engrossaram as fileiras das milícias revolucionárias para consolidar a revolução contra o fascismo com as famosas Brigadas Internacionais. Enquanto isso, Franco se autodeclara generalíssimo da Espanha nacionalista, resgata o espírito cruzado como um católico fanático e declara a Espanha como orientador espiritual do mundo através de seu futuro Estado totalitário. Envia 4 colunas para cercarem Madrid, tendo que enfrentar todo o povo madrilenho
que já havia se preparado para a resistência junto às milícias revolucionárias e à Brigada Internacional. Na sangrenta batalha, cairia um dirigente anarquista que entraria para a história, Buenaventura Durruti. A coluna Durruti tinha sido responsável por muitas vitórias revolucionárias, e sua morte foi marcada por uma grande comoção das massas populares. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro de moral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Pela primeira vez na história, bombardeios de avião acontecem contra uma população civil, mas Madrid não se rende, confinando o exército de Franco nos arredores distantes da capital. Em seguida é instituído o governo central, formando um exército regular e restaurando a polícia, enfraquecendo assim as brigadas e as milícias do povo. Uma aliança é formada com os partidos de esquerda republicanos e a CNT-FAI, que, mesmo composta por anarquistas, aceitam participar do novo governo. Mulheres anarquistas protestam contra a decisão do novo Estado de confiná-las a trabalhos fora do fronte de batalha e discordam do estilo burguês de organização que estava sendo implantado. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Quanto mais se aburguesava, mais o governo central se tornava controlador e burocrático, com total anuência de Stalin, que incentivava inclusive a saída de anarquistas e trotskistas do governo. Stalin chegou a declarar que ambos deveriam ter o mesmo destino que tiveram na própria União Soviética. O ano de 1937 irrompe sob a crescente insatisfação das forças populares revolucionárias com os rumos que a revolução estava tomando. O novo governo central passou a negar crédito e até saques oriundos das fábricas assumidas pelos trabalhadores que não tinham se submetido ao controle estatal, e também dissolve os comitês autônomos de abastecimento que geriam a alimentação dos camponeses durante a guerra. Cada vez mais a aliança espontânea entre operários, camponeses e populares se enfraquecia com a burocratização forçada do governo central e dos comunistas no poder, que chegaram a reverter a socialização das indústrias de leite, retirar o controle operário das alfândegas, desarmar a população e proibir a existência das patrulhas operárias com o intuito de reconstruir a polícia estatal. Com essas medidas, os anarquistas renunciam a seus postos no governo catalão, embora continuem apoiando o governo central. A base jovem e revolucionária da CNT-FAI não aceita mais apoiar um governo que não as represente e lhes tira a liberdade duramente conquistada. Surge a organização anarquista Amigos de Durruti, cujo objetivo é destituir os dirigentes da CNT e rechaçar toda a colaboração com a burguesia e com os reformistas comunistas. Com a palavra de ordem "não mais governos", os jovens anarquistas cobrem Barcelona com panfletos contendo seu programa revolucionário, com as seguintes palavras: todo o poder para a classe operária, organismos democráticos e operários, camponeses e combatentes. Em abril, a Juventude Libertária da Catalunha publica um manifesto contra a juventude stalinista contra-revolucionária, dizendo: Al Frente de Aragón se le niega armas porque es decididamente revolucionario. El gobierno central boicotea la economía catalana para obligarnos a renunciar a nuestras conquistas revolucionarias. Envían al frente a los hijos del pueblo, pero mantienen en la retaguardia fuerzas uniformadas con propósitos contrarrevolucionarios. Han ganado terreno para una dictadura, pero no proletaria, sino burguesa. Estamos firmemente dispuestos a no responsabilizarnos por los crímenes y traiciones de que es objeto la clase obrera.
estamos dispuestos a volver, de ser necesario, a la lucha clandestina contra los mentirosos, contra los tiranos del pueblo y contra los miserables mercaderes de la política. Que no vengan ciertos camaradas a apaciguarnos con palabras. No renunciaremos a nuestra lucha. Los automóviles oficiales y la vida sedentaria de la burocracia no nos deslumbran. Stalin envia fuzis, metralhadoras e carros blindados para o governo de Barcelona, a fim de conter a agitação anarquista e proteger o governo burguês. Inicia-se a repressão do próprio governo fruto da Revolução e são proibidas as manifestações e protestos, inclusive no 1º de maio. Com a tentativa de retomar a telefônica de assalto por ordem do comissário de ordem pública do Partido Comunista, a CNT resiste ao ataque e os ânimos se acirram, levando a juventude libertária e os operários anarquistas a ocuparem as ruas. O grupo Amigos de Durruti exige a formação de uma junta revolucionária para a socialização definitiva da economia, o desarmamento da Guarda Nacional Republicana e a dissolução dos partidos contrários à insurreição. O novo governo responde enviando suas tropas para o embate, enquanto os dirigentes da CNT, UGT e POUM pedem para que as barricadas sejam desfeitas, sem obter, contudo, apoio dos insurgentes. Com a tomada da telefônica e a ocupação dos técnicos dos partidos no controle, toda a comunicação é cortada. Ainda assim, as barricadas continuaram nas ruas e mais revoltadas ainda com a traição de seus próprios dirigentes. Finalmente, a insurreição foi esmagada com mais de 500 mortos, com a declaração do presidente que havia necessidade de se eliminar os incontroláveis. A repressão estava aberta pelo governo central e o Partido Comunista começa a acusar os dissidentes de fascistas, declarando ilegais os Amigos de Durruti e o POUM, e implantando uma feroz censura à imprensa da CNT. Todos que defendiam a independência do proletariado espanhol contra Moscou foram perseguidos e mortos. Toda a marcha foi proibida e reuniões sindicais só poderiam acontecer com a autorização do Comitê de Ordem Pública, desde que solicitada com 3 dias de antecedência, como era na monarquia espanhola. A Revolução, por fim, havia sido derrotada por seus próprios aliados. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar... Após o fracasso na tomada de Madrid, os fascistas de Franco avançam com selvageria nas cidades vizinhas. Em abril de 1937, auxiliados pela aviação alemã, a cidade de Guernica é bombardeada por 3 horas seguidas, matando mais de 1.600 pessoas. Para Göring, apenas um treinamento para seus pilotos e suas máquinas de guerra de sua Luftwaffe. Para a população, o horror genocida fascista mostrando sua verdadeira face, imortalizado por Pablo Picasso em uma pintura icônica. Guernica viraria um símbolo, embora negativo, da inauguração do terror contra civis como um novo princípio que integraria a moderna maquinaria de guerra. No início do ano de 1938, os fascistas de Franco avançam sobre Teruel e Aragão, chegando às portas de Barcelona com bombardeios incessantes. Com moral em baixa, a população reage com a ajuda das brigadas internacionais, mas são rapidamente derrotados pelos franquistas. Em 1939, caem em Barcelona e toda a Catalunha. Em abril, o Exército Nacional entra em Madrid e dá fim à guerra civil sob o sangue de sua própria população. Na consolidação da sua vitória golpista, Franco assume o tão almejado poder totalitário, inaugura a mais longa ditadura da Europa por 40 anos, perseguindo implacavelmente seu povo, matando indiscriminadamente e pondo fim ao sonho libertário mundial. Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella. O anarquismo não é uma teoria do passado,
ou mesmo um amontoado de práticas sem propósitos que traduzem um voluntarismo inconsequente e agressivo. Vivemos hoje um não-lugar, o topos, que nada tem de irreal ou impossível. Toda a impossibilidade de se construir uma sociedade horizontalizada, baseada na solidariedade e na cooperação, só existe diante daqueles que não conseguem desfazer a ideia fixa de organizações verticalizadas e de uma natureza humana específica. Isso não significa que pensamos que basta acreditar que as coisas surgem do nada. A utopia só será um lugar concreto, um topos, na construção diária dele, começando por nós mesmos e na prática pedagógica e generosa do exemplo. Se nesse caminho a insistência na indignidade prevalece imposta por aqueles que se fixaram em modelos prontos, a agressividade pode fazer parte de nosso repertório, mas nunca de forma unilateral e nunca impondo a ninguém que nos siga. A imposição de qualquer ordem que submeta alguém a outrem, sob ameaça ou chantagem, é violenta por si só. A liberdade que almejamos jamais foi isenta da responsabilidade de preservar a liberdade de todos, e não apenas de alguns sobre outrem. A luta anarquista, primordialmente, é mostrar ao mundo que estamos todos errados. Não tomamos nada, pois tudo é de quem produz e vive no mundo. No momento em que as pessoas perceberem isso, tomarem consciência da possibilidade de construção na história de sua própria natureza e abandonar a ideia de uma natureza má e egoísta que os modelos antropológicos burgueses as impõem, a revolução será um fato natural e espontâneo, sem a necessidade de tutela ou imposições de nenhuma ordem. A convivência fará o resto, na construção de princípios para o bem comum e não para a vantagem pessoal de alguém. A Guerra Civil Espanhola nos mostrou isso na medida em que todas as tentativas institucionais de solução se mostraram contra o próprio povo. Continuemos a luta, não importa. Viva Durruti! Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, assine o canal para ser notificado e contribua com o nosso financiamento coletivo. No comentário fixado, você verá o link para o texto desse vídeo e para o Apoia-se. Até a próxima.